Pronto. João acordou com o som de risadas abafadas vindo do quarto ao lado. Ele piscou os olhos, confuso, e se levantou da cama, o coração acelerando ao reconhecer a voz do seu namorado, Tiago, misturada à outra que não conhecia. Ao abrir a porta devagar, o mundo desabou. Tiago estava nu na cama com um estranho, e o choque fez João tropeçar para trás, batendo a cabeça na quina da mesa, acordando no hospital horas depois com uma concussão e o fim abrupto de um relacionamento de 3 anos. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, João tentava processar o que havia acontecido. Ele era residente em cardiologia, um médico dedicado que passava noites em claro salvando corações alheios, mas o seu próprio agora estava em pedaços. A enfermeira, uma mulher de meia-idade chamada Maria, ajustou o soro em seu braço e perguntou se ele precisava de algo. Só de um milagre, murmurou ele, mas ela sorriu e disse que milagres acontecem em lugares inesperados. Enquanto isso, na ala administrativa do hospital, um cano estourado causava o caos, água jorrando pelo corredor, e o encanador chamado para o concerto era Miguel, um homem robusto de 32 anos, com mãos calejadas e um sorriso fácil que escondia suas próprias cicatrizes. Miguel chegou ao hospital com sua caixa de ferramentas, vestindo um macacão azul manchado de graxa. Ele crescera em Alfama, o bairro antigo de Lisboa, filho de um pescador e uma costureira, e desde jovem aprendera que a vida era feita de concertos, tubos quebrados, corações partidos. Ele era abertamente gay, algo que causara um racha em sua família anos atrás. Seu pai o expulsara de casa aos 18, mas Miguel reconstruíra sua vida, trabalhando duro e encontrando aceitação em amigos e na comunidade. Ao entrar na ala onde João estava internado, ele ouviu o burburinho dos médicos e viu o jovem residente deitado na cama, com o rosto pálido e os olhos distantes. Desculpe o barulho, doutor, disse Miguel ao passar, mas João mal registrou, perdido em seus pensamentos. A traição de Tiago ecoava na mente de João como um eco incessante. Eles se conheceram na faculdade de medicina. Tiago era estudante de Direito, e o relacionamento começou em segredo, pois João vinha de uma família conservadora de Porto, onde o pai, um engenheiro rígido, e a mãe, devota católica, jamais aceitariam um filho gay. É melhor assim, Tiago sempre dizia, ninguém precisa saber. Mas agora, após a descoberta, Tiago nem ao menos ligara para o hospital. João sentiu uma raiva profunda misturada à culpa. Será que ele merecia isso por esconder quem era? Ele apertou os lençóis, tentando conter as lágrimas, quando o som de marteladas começou no banheiro adjacente. Miguel trabalhava ali, consertando o encanamento, e sem querer ouviu o soluço abafado de João. Tudo bem aí, doutor? Perguntou ele, saindo do banheiro com as mãos sujas. João olhou para cima, surpreso. Miguel era alto, com barba por fazer e olhos castanhos que transmitiam uma empatia genuína. Só um dia ruim, respondeu João, forçando um sorriso. Miguel assentiu, limpando as mãos em um pano. Dias ruins são como canos entupidos, às vezes precisam de uma boa limpeza para fluir de novo. Ele riu baixinho, e João, apesar de tudo, achou graça. Eles conversaram brevemente sobre o hospital, sobre Lisboa no outono, e Miguel contou uma anedota sobre um concerto em uma casa antiga onde encontrou um tesouro escondido atrás de uma parede. A vida surpreende, né? Disse ele. João sentiu um alívio momentâneo, mas ao ser liberado do hospital naquela tarde, o peso da realidade voltou. Ele precisava enfrentar sua família, que já ligava preocupada com o acidente. De volta ao apartamento em Bairro Alto, João encontrou suas coisas espalhadas. Tiago havia sumido levando metade das roupas. Ele sentou no sofá, o celular na mão, debatendo se contava a verdade aos pais. Foi um tropeço bobo, mentiu ao telefone para a mãe, que insistia em visitá-lo. Internamente, o conflito o dilacerava. Esconder sua orientação era uma prisão, mas revelá-la poderia destruir os laços familiares. Ele pensou em Miguel, no encanador que parecia tão à vontade consigo mesmo, e se perguntou como alguém conseguia viver assim. No dia seguinte, ao voltar ao trabalho, João descobriu que o cano estourara novamente, e Miguel foi chamado de volta. Desta vez, eles se esbarraram no café do hospital. Parece que o destino quer que eu volte, brincou Miguel, oferecendo um café. João aceitou, e a conversa fluiu, revelando camadas inesperadas. Miguel contou sobre sua saída do armário, a rejeição inicial do pai, mas como, com o tempo, a sinceridade os aproximara novamente. Dói no começo, mas liberta, disse ele. João ouviu, o coração apertado, sentindo uma atração crescente não só física, mas emocional. A semana passou em uma névoa de plantões e reflexões. João evitava Tiago, que mandava mensagens pedindo perdão, mas o dano estava feito. Em uma noite chuvosa, após um turno exaustivo salvando um paciente com infarto, João encontrou Miguel consertando um vazamento na emergência. Você salva vidas, eu conserto canos, somos uma equipe, disse Miguel, e eles riram. João, impulsionado pela exaustão, confessou parte da verdade,
meu namorado me traiu, e agora não sei o que fazer. Miguel parou o trabalho, olhando nos olhos dele, traição é como água podre em um tubo, melhor jogar fora e começar novo. Aquela conversa marcou o início de algo, mas João hesitava, temendo as consequências sociais em um país onde, apesar das leis progressistas, preconceitos ainda persistiam em círculos conservadores como o da medicina. Ele via colegas sussurrando sobre aqueles tipos, e imaginava o escândalo se soubessem. Miguel, por sua vez, sentia uma conexão imediata com João. Ele havia passado por relacionamentos tóxicos, um ex que o usara por dinheiro, deixando-o com dívidas e um coração machucado. Mas Miguel aprendera a ser sincero, e via em João um homem preso em suas próprias correntes. Ele o convidou para um café fora do hospital, e João, surpreendentemente, aceitou. Eles se encontraram em uma praça em Chiado, sob o sol poente, e conversaram sobre sonhos. João queria especializar-se em cardiologia pediátrica, Miguel sonhava em abrir sua própria empresa de encanamento. A atração era palpável, mas João recuou quando Miguel tocou sua mão. Não posso, minha família, murmurou. Miguel assentiu, respeitando, mas plantando a semente da mudança. Aquela noite, João sonhou com liberdade, mas acordou com uma ligação da mãe. Ela viria a Lisboa no fim de semana. O pânico se instalou, como esconder sua dor. A chegada da mãe de João, Dona Isabel, trouxe uma tensão palpável ao apartamento. Ela era uma mulher de 55 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e uma fé inabalável que guiava todas as suas decisões. Filho, você parece abatido. Foi só um tropeço? Perguntou ela, arrumando a cozinha como se fosse sua. João mentiu novamente, falando de estresse no trabalho, mas internamente o conflito fervia. Ele pensava em Miguel, no toque breve da mão dele, e se sentia culpado por desejar algo que sua educação católica rotulava como errado. Dona Isabel insistiu em ir à missa juntos na sede de Lisboa, e lá, durante o sermão sobre família e moral, João sentiu como se o padre falasse diretamente para ele. Os pecados ocultos corroem a alma, disse o padre, e João tremeu, debatendo-se confessava tudo. Enquanto isso, Miguel trabalhava em um concerto em Belém, mas sua mente vagava para João. Ele ligou para o amigo mais próximo, Pedro, um barista gay que o apoiara nos tempos difíceis. Encontrei alguém especial, mas ele está no armário, confessou Miguel. Pedro alertou, cuidado, amigo. Relacionamentos assim podem machucar. Miguel sabia, mas a sinceridade de João o atraía, ele via um homem bom, lutando contra demónios internos. No hospital, eles se encontraram novamente quando um paciente de João precisou de um conserto urgente no quarto. Você de novo? Brincou João, e Miguel sorriu. Desta vez, a conversa deepened, João falou sobre a pressão da família, o medo de decepcionar. Miguel compartilhou sua história, a briga com o pai, as noites na rua, mas como, ao ser sincero, reconquistou o respeito. Meu pai me disse, filho, eu te amo, mas precisei de tempo. Agora, jantamos juntos todo domingo. João invejava essa resolução, mas temia que sua família nunca aceitasse. A atração crescia, e em uma noite após o plantão, João aceitou o convite de Miguel para um jantar simples em sua casa em Alfama. O apartamento era modesto, com cheiro de sardinha grelhada e fado tocando baixo. Eles comeram pastéis de nata e beberam vinho verde, rindo de anedotas. Miguel se abriu sobre sua última traição. Meu ex me deixou endividado, mas aprendi a valorizar a honestidade. João, tocado, confessou mais. Tiago me traía há meses, e eu fingia não ver porque tinha medo de ficar sozinho. Miguel pegou sua mão, e desta vez João não recuou. Eles se beijaram, um beijo tímido mas cheio de promessa, mas João parou, atormentado. E se minha família descobrir? Meu pai me deserdaria. Miguel respondeu, a vida é curta para viver mentiras. Mas eu espero por você. Aquela noite, João voltou para casa com o coração dividido, felicidade misturada à culpa. No dia seguinte, o conflito escalou. Tiago apareceu no hospital, implorando perdão na frente de colegas. Foi um erro, João, por favor. João, furioso, o confrontou no corredor, você me destruiu, e agora quer voltar. Tiago, manipulador, ameaçou revelar o relacionamento para a família de João se não fossem perdoados. Se eu cair, você cai comigo. João sentiu o pânico subir, isso poderia arruinar sua carreira, sua vida. Ele ligou para Miguel, que o acalmou, enfrente isso com verdade. Eu estou aqui. Mas João hesitou, optando por pagar Tiago para silenciar, uma decisão que o envergonhava. É o preço da paz, pensou, mas sabia que era covardia. Dona Isabel, percebendo algo errado, pressionou João durante o jantar. Você está escondendo algo, filho. Conte para sua mãe. Ele quase cedeu, mas lembrou das lições da infância.
homens como você vão para o inferno, dissera o pai uma vez sobre um vizinho gay. Em vez disso, mentiu sobre trabalho. Mas a mentira pesava, e naquela noite, ele sonhou com Miguel, acordando determinado a mudar. Eles se encontraram em um parque em Sintra, longe dos olhos curiosos, e João admitiu: quer tentar, mas devagar. Miguel concordou, e eles passearam de mãos dadas, sentindo a liberdade pela primeira vez. No entanto, um colega de João os viu de longe, e o boato começou a se espalhar no hospital. O doutor João com o homem. Impossível. A pressão social se intensificava, e João sentia o cerco se fechando. Miguel, sentindo a hesitação de João, questionou sua própria escolha. Ele havia prometido não se envolver com alguém no armário, mas o amor nascente o cegava. Em uma conversa com seu pai, agora reconciliado, Miguel ouviu: filho, amor verdadeiro exige coragem de ambos. Isso o fez refletir: valia a pena arriscar o coração novamente. Enquanto isso, João enfrentava um dilema ético no trabalho. Um paciente idoso, homofóbico, precisava de cirurgia, e João, como residente, assistia. O homem cuspiu insultos sobre aberrações, e João se conteve, mas internamente fervia. Sou eu que ele odeia, pensou. Após a cirurgia, ele desabafou com Miguel por telefone, que o incentivou: mostra a eles que somos humanos. Mas João temia as repercussões. A tensão culminou quando Tiago, não satisfeito com o pagamento, enviou uma mensagem anônima para o pai de João: seu filho é gay. O pai ligou furioso: é verdade. Diga que é mentira. João, pego de surpresa, negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele confrontou Tiago, que riu: você merece isso por me rejeitar. A traição doía como uma faca, e João, em desespero, procurou Miguel. Tudo está desmoronando, chorou. Miguel o abraçou, em frente com sinceridade. Eu te ajudo. Mas João, em pânico, pediu um tempo, uma decisão que machucou ambos. Miguel se sentiu traído novamente, questionando se valia a pena. João, sozinho, debateu o preço da verdade, liberdade ou família. O boato no hospital se espalhava como fogo em palha seca. Colegas cochichavam nos corredores, João com um encanador. Que absurdo! Ele sentia os olhares, o julgamento sutil em uma profissão onde a imagem importava. Como residente, ele precisava de recomendações para avançar, e o diretor, um homem conservador, já o chamara para uma conversa informal. Mantenha sua vida pessoal discreta, doutor. Pacientes confiam em nós. João assentiu, engolindo o orgulho, mas internamente o conflito o rasgava: era isso que queria. Uma vida de mentiras para preservar a carreira. Ele pensou em Miguel, que vivia abertamente, e invejava sua coragem. Miguel, ferido pelo pedido de tempo, mergulhou no trabalho. Ele consertava canos em uma casa em Cascais, mas sua mente estava em João. Porque sempre escolho os complicados, pensou. Seu pai o visitou naquela noite, trazendo sopa caseira. Filho, se ele não te valoriza como você é, deixe ir. Miguel sabia que era verdade, mas o amor que sentia era real. João o fazia rir, pensar, sonhar. Ele decidiu dar uma chance, ligando para João: vamos conversar. Eles se encontraram em um café discreto em Lisboa Factory, e João se desculpou: tenho medo, mas quero você. Miguel perdoou, mas alertou: não posso viver escondido. Eles concordaram em prosseguir devagar, mas a sinceridade de Miguel começava a influenciar João. A família de João pressionava. O pai, Sr. Manuel, viajou de Porto para Lisboa, confrontando-o. Recebi uma mensagem nojenta. Diga a verdade. João, tremendo, negou novamente: é calúnia de um ex-paciente. O pai acreditou, mas avisou: se for verdade, você não é mais meu filho. Aquelas palavras ecoaram, reforçando o medo de João. Ele via a hipocrisia: o pai, que pregava valores familiares, ignorava o sofrimento do filho. Dona Isabel, sentindo a tensão, rezava novenas pela salvação de João, sem saber o motivo. Ele se sentia sozinho, mas Miguel era seu ancoradouro. Em uma noite romântica em um mirador com vista para o Tejo, eles se abriram. João contou sobre sua infância reprimida, Miguel sobre sua luta pela aceitação. Juntos, podemos enfrentar, disse Miguel, e João acreditou, por um momento. Mas o conflito social escalou. No hospital, um paciente gay chegou em crise, vítima de agressão homofóbica. João o atendeu, sentindo empatia profunda. Eles me bateram por beijar meu namorado, contou o paciente. João viu seu possível futuro se não mudasse. Ele discutiu o caso com colegas, que minimizaram: essas coisas acontecem. Furioso, João defendeu: é preconceito, e precisamos combater. Isso o marcou como ativista,
e o diretor o repreendeu: fique neutro. João sentiu a pressão, questionando se valia a pena arriscar a carreira por autenticidade. Tiago, não contente, espalhou rumores online, postando fotos antigas de João em um fórum anónimo. Amigos ligaram, questionando. João, em pânico, confrontou Tiago em um bar: porquê? O que ganhas com isso? Tiago sorriu: vingança. Você me largou. A briga quase virou física, mas Miguel apareceu, chamado por João, e interveio: deixe-ele em paz. Tiago fugiu, mas o dano estava feito. Miguel consolou João, em frente com cabeça erguida. Mas João, exausto, considerou fugir, talvez mudar de cidade. Não fuja de si mesmo, implorou Miguel. A família descobriu parte da verdade quando Dona Isabel encontrou uma mensagem de Miguel no celular de João. Quem é esse homem? Porque ele diz: te amo, perguntou ela, chorando. João, encurralado, confessou: mãe, sou gay. Ela desabou, invocando Deus: isso é pecado. O que fiz de errado? O pai, ao saber, explodiu: saia da minha vida. João sentiu o mundo ruir, a rejeição que tanto temia se materializava. Ele procurou Miguel, que o acolheu: eles vão voltar, como meu pai. Mas João duvidava, sentindo a dor da perda. Valeu a pena? Perguntou-se, mas a liberdade começava a surgir. No trabalho, o boato virou escândalo. O diretor sugeriu uma transferência, para acalmar as coisas. João recusou, defendendo-se em uma reunião: minha orientação não afeta meu trabalho. Alguns colegas apoiaram, outros não. Ele sentiu o preço da sinceridade, isolamento, mas também aliados inesperados. Miguel o apoiou, e eles fortaleceram o laço, enfrentando juntos. Mas uma traição veio de um amigo de infância, que contou à imprensa local, transformando a vida de João em manchete: médico gay em hospital público causa polêmica. A sociedade portuguesa, dividida entre progressismo e tradição, debatia online. João lia comentários odiosos, questionando sua sanidade. Miguel, vendo o sofrimento, questionou sua própria resiliência. Posso aguentar isso? Pensou. Ele enfrentou preconceito no trabalho, clientes cancelando serviços ao saberem de seu namorado. Não quero um encanador como você, disse um. Miguel rebateu: meu trabalho é consertar canos, não opiniões. Mas o cansaço crescia. Em uma conversa profunda, ele disse a João: amor exige sacrifício mútuo. João concordou, e eles decidiram lutar, mas o alto preço os testava. A polêmica no hospital atingiu o pico quando um grupo conservador protestou do lado de fora, com cartazes: protejam nossas crianças dos desviados. João via da janela, o coração apertado. Pacientes o olhavam diferente, alguns com empatia, outros com desprezo. Ele salvou uma vida naquela noite, um infarto agudo, mas o paciente, ao acordar, pediu outro médico: não quero ser tocado por você. João engoliu o insulto, mas internamente desmoronava. É isso o preço da verdade, pensou. Miguel o esperava em casa, com jantar pronto: você é herói para mim. Eles se ampararam, mas João questionava se o amor valia o tormento. A família de João se dividia. Dona Isabel, após o choque inicial, ligou chorando: filho, rezo por você, mas não entendo. O pai mantinha silêncio, cortando contato. João escreveu uma carta: pai, sou o mesmo filho. Amor não é pecado. Sem resposta, a dor o consumia. Ele via terapeuta, explorando conflitos internos, a culpa católica, o medo de rejeição. Você precisa se aceitar primeiro, disse a terapeuta. Miguel o acompanhava em sessões conjuntas, fortalecendo o laço. Mas Miguel enfrentava seus demónios, um ex reapareceu, oferecendo estabilidade sem drama. Volte para mim, sem esconderijos. Miguel recusou, escolhia a sinceridade. Tiago, vendo o caos, sentiu remorso e pediu encontro: desculpe, fui idiota. João o encontrou em um parque, mas em vez de perdoar, confrontou: você me destruiu por egoísmo. Tiago admitiu: tinha ciúmes da sua força. João partiu, fechando o capítulo, mas a traição mudara, ele era mais resiliente. No hospital, ele ganhou o apoio de uma chefe progressista: fique, lute. Ele organizou uma palestra sobre diversidade na medicina, enfrentando a oposição, mas ganhando aplausos. A sociedade debatia, artigos elogiavam sua coragem, outros o vilipendiavam. Miguel sofreu uma agressão verbal em um trabalho: seu tipo suja a profissão. Ele rebateu, mas chegou em casa abalado. João o consolou: juntos somos fortes. Eles viajaram para o Alentejo, escapando, e lá, em Campos Dourados, reafirmaram o amor. Prometo ser sincero sempre, disse João.
Mas ao voltar, o pai ligou: venha a Porto, precisamos falar. João foi, temendo, mas o pai, envelhecido, admitiu: errei. Sua mãe me convenceu: te amo, filho. A reconciliação veio com lágrimas, mas condicionada: mantenha discreto. João aceitou, mas sabia que era um passo. O conflito ético surgiu quando um colega homofóbico sabotou um relatório de João, causando uma investigação. Provas contra você, disse o diretor. João provou inocência, mas o colega foi demitido. Traição entre iguais dói mais, pensou. Miguel o apoiou: você venceu. Mas o preço era alto, amigos perdidos, estresse constante. Eles consideraram mudar para o estrangeiro, mas decidiram ficar: Portugal é nossa casa. A relação deepened, com planos futuros, mas tensões persistiam. Dona Isabel visitou, conhecendo Miguel timidamente: se faz meu filho feliz. Aceitação gradual, mas frágil. João refletia sobre escolhas: esconder ou revelar. Ele escreveu um artigo anónimo sobre experiências gays na medicina, inspirando outros. Miguel abriu sua empresa, com João como sócio silencioso. Mas uma crise veio: Miguel adoeceu, um problema cardíaco menor, e João o tratou, misturando pessoal e profissional. Conflito de interesses, alertaram. João recuou, mas o medo de perda o abalou. Se eu te perder, chorou. Miguel se recuperou, sinceridade nos salvou. A sociedade evoluía devagar. Um evento LGBT em Lisboa os uniu, marchando juntos. João sentiu empoderamento, mas pedras foram atiradas por contramanifestantes. Ódio ainda existe, pensou. Eles voltaram mais unidos, mas questionando o futuro. João debateu internamente: valia o sacrifício? A resposta veio em pequenas vitórias, pacientes agradecendo, família se aproximando. Mas o custo era visível: noites insones, ansiedade. Miguel propôs casamento: legal aqui, vamos oficializar. João hesitou: e a família? Mas aceitou, um passo ousado. O casamento foi discreto, em uma capela em Óbidos, com amigos e a família relutante de João. Dona Isabel chorou de emoção misturada, o pai apertou a mão de Miguel: cuide dele. Foi um marco, mas o mundo exterior não parava. No hospital, colegas parabenizaram, mas sussurros persistiam. João avançava na carreira, tornando-se especialista, mas o estigma o seguia. Ele salvava corações, ironicamente consertando o que o seu sofrera. Miguel expandia o negócio, orgulhoso do marido. Mas tensões surgiam, discussões sobre filhos: João queria adotar, Miguel hesitava pelo preconceito. Sociedade não está pronta, disse Miguel. João rebateu: nós mudamos isso. O conflito testava o amor. Uma traição final veio de um parente distante, que vazou fotos do casamento para a imprensa: médico gay casa em segredo. Escândalo renovado, com debates na TV. João enfrentou entrevistas: amor é amor. Ganhou aliados, mas perdeu pacientes conservadores. O diretor o apoiou: você é valioso. Mas o preço emocional era alto, depressão espreitava. Miguel o puxava de volta: lembra porque lutamos. Eles viajaram para Madeira, reconectando, e João percebeu: sinceridade salvara seu coração partido. De volta, a família se solidificou. O pai, em um jantar, admitiu: orgulho de você, filho. Reconciliação completa, mas João sabia que fora árduo. Ele refletia sobre escolhas: esconder teria evitado dor, mas negado felicidade. Miguel, seu pilar, provara que a autenticidade vale o risco. A história deles inspirava outros: jovens gays contatavam João por conselho. Ele via o impacto social, mudando mentes devagar. No fim, João e Miguel sentavam no miradouro, vendo o sol se pôr no Tejo. Passamos portanto, disse João. Miguel sorriu: e venceremos mais. A vida seguia, com altos e baixos, mas o amor perdurava. Será que a sinceridade sempre salva um coração partido, ou às vezes o silêncio protege mais?